Jesus esteja junto ao coração de cada um. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Livro 2, capítulo 7, Retorno à vida corporal. Item 7. Simpatias e antipatias terrenas. 386. Dois seres que se conheceram e se amam podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro sim, e frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. 386A. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidade se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações ou que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude de modo de pensar, mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquela cujo espírito é pior ou melhor? Em uma e em outra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos, mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio, nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Essas são perguntas muito interessantes aqui de Allan Kardec, e as respostas dos espíritos, porque todos nós passamos por situações dessas que podemos identificar no encontro com o próximo, no encontro com os outros e observando as sensações que o outro desperta em nós. Então vejam que a lição fica bastante evidente, né? Porque pode ser ali uma questão de um passado, né? Ou pode ocorrer até por diferenças de ideias ali, que ocorra alguma antipatia no caso, ou simpatia que seja, e não necessariamente o encontro do passado, mas via de regra também tivemos ali os nossos encontros e ao nos vermos vamos sentir essas impressões. Mas o que mais é interessante aqui é que ao sentirmos, por exemplo, antipatia com relação ao próximo, mesmo que não saibamos se foi de uma vida em comum no passado ou apenas
um antagonismo do presente, de diferença de ideias, né? O que mais importa é o que vamos fazer com isso, porque aqui ele diz que o espírito superior, nesse caso, ele não fica com inveja, não fica com ódio, não fica com esses sentimentos difíceis com relação ao próximo. Se não consegue continuar próximo porque causa uma impressão ali desagradável, evita, né? Evita. Agora, o que não é superior fica ali provocando e tendo sentimentos mais difíceis. Então, temos que ficar atentos a nós, nos conhecermos, que sentimento que me há despertado e o que eu faço com isso. Tomar cuidado, porque se houve um sentimento ali desagradável ao conhecermos alguém, o que eu faço com isso é primordial. Vai me dizer e vai me identificar, melhor dizendo, como espírito lutando ali para ser superior ou um espírito ali inferior, dependendo do que eu fizer a partir do momento que eu encontro ou conheço alguém que me causa uma antipatia. Ai, 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 vamos lá, continuando. Item 8, esquecimento do passado. Kardec pergunta, 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, ele ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Tem até uma nota aqui do tradutor desse livro, que é o Herculano Pires. Ele nos remete a um pensamento. Vamos ver, algumas traduções dizem, abre aspas, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si, fecha aspas. A frase francesa é a seguinte, parle du passé, il est plus le même. O fato de ser ele mesmo, na nova encarnação, parece-nos mais significativo do que ser senhor de si, nota do tradutor. Gente, eu não sei falar francês, então eu li mais ou menos aqui, então, por favor, me perdoe. Dando continuidade, 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas, desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas porque passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa e empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo à vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz
é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, seu espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Temos agora uma nota de Allan Kardec. Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Continuando, 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Ora, pergunto se, na sua posição, os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação. A isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não a apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Nota de Allan Kardec. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que tivessem suportado? Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. As lembranças, melhor dizendo, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado,
É quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, que um sonho mau. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 396. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais preciosa? Sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. Aí tem uma nota do tradutor Herculano Pires, vamos ver. As pessoas que tanto se interessam por saber o que foram em vidas anteriores devem prestar atenção a estes itens, pelo estudo de suas tendências atuais, não esquecendo o progresso que devem ter realizado. Teriam uma ideia do que foram e do que fizeram. E a última desse estudo que vamos fazer hoje, 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Resposta: isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida, mas em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Então, finalizamos aqui o estudo de hoje, lembrando as lições aqui de Kardec, muito pertinentes para que a gente possa saber de nós. Então, sobre simpatias e antipatias terrenas e sobre esquecimento do passado. Deus nos auxilia dando-nos a bênção do esquecimento do passado, como foi colocado aqui, para que não nos percamos no presente, lembrando das situações difíceis em que nos colocamos ou nos colocamos os outros nesse passado. Conforme a evolução espiritual, espíritos mais evoluídos conseguem se lembrar. Nós não conseguimos porque não teríamos tantas lembranças boas. Agradecemos a todos e até o próximo encontro. Olá! Espero que esteja tudo bem com todos vocês, meus amigos queridos. Vamos agradecer a Deus Pai
por mais esse momento de estudo e aprendizado. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações. Livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Então, meus amigos, nós estamos numa época em que estamos na passagem de ano, né? Terminando um ciclo, recomeçando outro. Provavelmente, quando esta palestra for ao ar, já estaremos no início do ano 2022. E cá estamos nós com a graça de Deus Pai. Estamos aqui, encarnados nesse planeta Terra, com a oportunidade de aprendermos, de nos reformarmos, de nos melhorarmos nas dificuldades que ainda temos. Então é momento de gratidão, gratidão e esperança no futuro, de cuidados, já que estamos ainda passando por uma pandemia, hora do Covid, hora da influenza, essa gripe que está aí também se alastrando. Então vamos nos cuidar e agradecer a Deus Pai pela oportunidade do aprendizado sempre, sempre. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, que veio ao mundo aí e entre tantas coisas boas que Kardec fez, a principal foi nos deixar esses ensinamentos de Jesus, de Deus, da espiritualidade, de uma forma mais fácil, para que possamos entender, para que possamos apreender, não aquele aprender superficial, apreender de apegarmos, de interiorizarmos e depois colocarmos em prática. E o estudo de hoje é referente ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E como isso soava há muito tempo atrás, antes de conhecermos a doutrina espírita, estranho, né? Mas hoje em dia, quando eu leio esse título, ele é claro. Há muitas moradas na casa do meu Pai, na casa de Deus. Existe um universo aí infinito. E quantas são essas moradas? E cada uma de acordo com o estágio em que os filhos de Deus se encontram. Cada um segundo a sua escolha. Cada morada segundo a sua busca, segundo o seu merecimento. Então vamos ler esse capítulo e ver o que ele vai nos ensinar? Diferentes situações da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Estes são os itens que iremos ver. No item 1 nós temos: que não se perturbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vós estejais também. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Isso é referente aos espíritos que vão estar reencarnando sempre, cada vez mais. Diferentes situações da alma na erraticidade. Bem, nesse trechinho nós vamos primeiro falar sobre esse título mesmo, erraticidade. Quando Kardec fala em erraticidade, ele está falando de espíritos que estão desencarnados e ainda necessitam reencarnar novamente para se aprimorar, para se melhorar. Aqueles espíritos que já não precisam mais reencarnar são os espíritos elevados, puros e todos os demais. E a todos os demais, ele acaba usando esse termo. Todos nós que, quando desencarnamos e vamos novamente reencarnar, o termo usado enquanto estamos na espiritualidade, esperando esse retorno à casa corpórea, é erraticidade. Então a gente precisa entender isso para que a gente entenda o que quer dizer, né, esse capítulo, certo? A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós vemos que nós encarnamos no planeta ao qual temos a necessidade de lá estar para nos aprimorarmos. Kardec, ele perguntou aos espíritos se existia outros mundos habitados. A resposta foi sim. Sim, todos os mundos são habitados. Cada um encarna no planeta de onde necessita para sua jornada evolutiva. Recebemos a vestimenta. Vamos entender por essa vestimenta o nosso corpo. Nós recebemos o corpo que necessitamos e que é necessário naquele planeta onde reencarnamos, que é como se fosse a roupagem, né? A energia de acordo com o planeta. Continuemos. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, ou seja, se o espírito está feliz ou triste, conforme o seu grau de pureza e se ache liberto dos laços materiais. O ambiente onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito, ou seja, dependendo de onde reencarnarmos, as sensações, tudo isso que ele cita aqui vão ser diferentes, porque vai ser de acordo com aquela roupagem, com o corpo, com a forma física que tivermos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os espíritos felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separados dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas nem localizadas.
Nesse trecho nós vemos que cada qual, de acordo com a sua energia, com a sua vibração, com a sua sintonia, vai se encontrar exatamente onde tem que estar. Não adianta a gente reclamar e falar, ai meu Deus, por que eu estou aqui? É aqui que eu preciso estar, é aqui, nesse lugar. Seja em que mundo for que habitais, poderá você criar e estar mesmo no mesmo mundo, na parte que o representa, criado por sua sintonia, por sua frequência, por sua vibração. Vai estar criando o seu mundo, ao qual atrairá os seus pares, os que pensam como você. Então, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Você que está ouvindo essa palestra, outros irmãos, mas cada um de nós estamos em alguma sintonia. Se estivermos sintonizados no bem, nós atrairemos para junto de nós pessoas também assim. É como se criássemos um mundo onde tudo ao redor está ali, como que mais ou menos emanando vibrações do bem. Agora, se ao contrário nós formos aqueles irmãozinhos que ainda estão na sintonia do mal, ele vai estar em outro espaço, criando, estando em contato e trocando pensamento, fazendo coisas relativas ao mal. É como se fossem mundos diferentes dentro do mesmo planeta, do mesmo habitat, porque aqui na Terra, se a gente for ver, a Terra é imensa, né? Imensa na minha visão medíocre, de pessoa física, de Silvia, assim, bem. Mas existem vários tipos de mundo aqui, várias escolhas, cada um vai construindo o seu mundo ali. Aquele que se mantém, procura pelo menos, faz possível para se manter com um pensamento elevado, com valores morais, de igualdade, pensando no bem, tanto no seu quanto dos outros, atrairá também os mesmos sentimentos. Vai atrair para ele e vai atrair para os que estão perto. As ações serão boas e belas, serão sublimes, mesmo que à sua volta ainda haja irmãos com pensamento totalmente contraditório àqueles que se cultivam no bem. Se a gente buscar, se a gente procurar bem, a gente vai ver que lá no fundo o orgulho, o egoísmo, a tristeza, a melancolia, a discórdia, desilusões, eles acabam sendo como que pesadelos, né? Que ficam atormentando a pessoa de dia, de noite, e aí acabam roubando a paz. E aí nós vemos quanto isso é difícil. Por isso que muitas vezes a gente tem que se respirar fundo, se apegar a Deus, orar, vigiar, para poder estar bem, criar esse mundo de paz à nossa volta. E se nós estudarmos, como a gente vê ali em André Luiz e outros, ali através do Chico e outros médiuns que trazem ali o que acontece no plano espiritual, nós também vemos sobre isso lá na erraticidade. Também há esses bolsões dentro de um mesmo espaço, onde os espíritos se agrupam de acordo com a sua energia, né? Lá nos livros de André Luiz, nós vemos, tem a parte que ainda dentro de um umbral existe o plano mais próximo da Terra, onde há aqueles que ficam ali, que são muito apegados à matéria, aqueles espíritos que desencarnaram, mas que ainda estão com muito sofrimento, na escuridão, com viciações, com coisas difíceis. Mas no mesmo umbral existem as casas de acolhimentos, que é o que estamos estudando agora, as segundas, né? No Ação e Reação, que recebem o auxílio, né? Auxílio de uma espiritualidade que já está num plano maior. E essas casas
auxiliam aos espíritos que estão em busca de um entendimento maior e principalmente de se modificarem. E ali há um pouco mais de paz, há instrutores, há amigos do bem, auxiliando, tal como médicos e enfermeiros terrenos que nós temos aqui no nosso planeta, aqui na Terra, enquanto encarnados. Já é um lugar dentro do umbral, porém um pouquinho melhor. E a sintonia, energia, frequência vibracional é que os leva para esses grupos de auxílio, para que sejam auxiliados pelo plano maior. E nós estamos vendo, em ação e reação, a Mansão Paz, que nós estamos estudando, e nos mostra exatamente sobre isso, que mesmo sendo o umbral, ele tem ali as suas classificações de acordo com o estado vibracional e com a energia do espírito que está ali. Se nós pensarmos bem, eu citei a Mansão Paz, que está ali mais próxima das zonas inferiores do umbral, bem próxima à Terra, E também há aquelas esferas um pouco mais superiores, que estão um pouco mais distantes da Terra, assim como o nosso lar, onde André Luiz foi recolhido. E ali já, além dos cuidados, tratamentos, ensinamentos, há também as flores, árvores, natureza, beleza. E aí a gente pensa, cada um segundo a sua energia, segundo a sua sintonia, segundo a sua criação mental e ao seu merecimento. Então, se pensarmos assim, aqui onde estamos encarnados nesse momento, nós também podemos estar buscando os lugares para nos melhorarmos sempre, sempre. E como? Aprendendo, estudando sempre. Vamos agora para o outro título, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, aos que ainda são inferiores à Terra física, e moralmente outros são do mesmo grau e outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e mal, predominando um ou outro, conforme o grau do adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral desta forma: mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiações e provas, onde o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam mundos regeneradores, onde as almas... Desculpem, eu estou relendo a mesma frase. Mundo regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta; e mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divino, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias.
Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinitivamente a ele, não cumprem nele todas as fases progressivas e devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo do adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios em que cada um quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo, prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que o que já são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse título, diferentes categorias de mundos habitados. No plano primitivo, a busca é pela comida, pela disputa entre humanos e animais para o sustento, pela sobrevivência. Quando se começa a criar laços, desenvolver o lado moral, formar família, cuidar dos filhos, criar grupos, lutar pelo grupo, buscar a melhoria do grupo como um todo, aí passa-se a ser aquele mundo, chega-se ali nas provas e expiações, que é onde nós estamos. Nós estamos em transição, né? E quando esse procedimento do todo ali, sendo criação de um único Pai, quando se há esse entendimento e que todos devemos, sim, servir de alavanca para impulsionar aquele nosso irmão que esteja ali para baixo, quando a moral esteja já mais desenvolvida, aí se passa para um novo estágio de transformação. É a Terra, é o que estamos vivendo agora. Somos o que vivemos hoje. Muitas mudanças planetárias e interiores de cada indivíduo para continuarmos na busca de nossa evolução estão acontecendo. Aqui nesse período de intermediário que estamos, de mundo de provas e expiações para a regeneração, nós estamos ali exatamente no meio desse processo, né? No meio, não sei bem definir como, mas quando chegar a regeneração, não é que não vai existir mais o mal, vai existir, mas vai ser tão pouco, o bem vai superar, vai ser mais o bem que imperará do que a maldade, né? Porque aí já teremos aprendido a não criar o mal. Hoje em dia nós criamos o mal, por isso somos obrigados a conviver com ele. Quando mudarmos essas energias difíceis e ainda voltadas para a baixeza, pelas energias, por outras energias voltadas ao bem, aí nós vamos estar realmente num planeta regenerado, onde o bem vai prevalecer. Bem, então a gente sabe que existem muitas moradas na casa do Pai, umas bem piores que a Terra, outras iguais, outras muito melhores em sentido de vibração, de luz, de felicidade, e que nós possamos sim estar batalhando para sermos seres melhores, sempre, sempre, pois assim estaremos seguindo o que Jesus veio nos ensinar. Até breve, amigos, fiquem em paz com Deus.